comunidade cristã. Hoje é noite de você encarar essa realidade com a verdade de Deus. Você tem enfrentado sua realidade, irmão. Você não é um derrotado, Isso irmão. é poder de Deus, irmão. Em nome de Jesus. Comunidade cristã de Miranda. Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Deus possa nessa noite resplandecer sobre a tua vida. Amém? E que o Senhor possa fazer grandes coisas na sua vida, como já fez no início desse culto. Amém? Através da adoração ao Senhor, eu tenho a plena convicção de que Deus vai continuar trabalhando na sua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, abaixasse sua cabeça, feche os seus olhos realmente, põe a mão no teu coração, abaixe sua cabeça. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, por tudo que vivemos nesse dia. Obrigado, Senhor, porque as duas maiores riquezas que nós poderíamos te agradecer nesse dia é quando levantamos de manhã com saúde. Quanto vale a nossa saúde? Como é bom ter saúde, Senhor. Como é bom poder realmente saber que os nossos corpos são perfeitos, que os nossos pulmões não estão danificados, que podemos andar, correr, que não estamos aí aguardando nenhum diagnóstico, oprimido por nenhum tipo de enfermidade. Nós estamos sadios. Como é bom ter saúde. É bom demais, Senhor. Obrigado. Como é bom também ter o segundo maior requisito de um ser humano: paz interior. Como é bom poder deitar e dormir. Como é bom poder realmente buscar essa paz, alcançar essa paz. O homem que tem esses dois requisitos na vida é um homem e uma mulher próspero. Essa é a melhor prosperidade que existe. É disso que hoje Deus quer falar comigo e com você. Essa prosperidade que na verdade talvez o homem busca em tantos outros requisitos e formas. Mas a verdadeira prosperidade se encontra na paz interior que vem quando é preenchido o nosso interior por Jesus. E saúde. Por isso, nessa noite, eu levanto minhas mãos e digo: Pai, muito obrigado. Eu te agradeço. Meus irmãos te agradecem por tudo. Só por isso, preciso sorrir. Só por esses dois requisitos, preciso estar com uma expressão facial e animado para enfrentar aquilo que vim. Mas sem essas duas coisas, querido, eu não tenho nem como enfrentar as circunstâncias naturais da vida. Por isso, seja feliz. Por isso, sorria todos os dias da sua vida. Por isso, agradeça a Deus. Eu te agradeço e peço, Espírito Santo, venha ministrar hoje ao nosso coração. Venha revelar a nós hoje a palavra de Deus. Venha falar conosco. Venha nos ensinar, Espírito Santo. Tu és o nosso mestre hoje, professor aqui nesse lugar. E nós vamos ser somente instrumentos em tuas mãos. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa noite, né? Glória a Deus porque Deus já falou conosco através da adoração. E realmente a Bíblia nos ensina que Deus habita no meio dos louvores. Você sentiu a presença de Deus, o aconchego de Deus quando adorava a Deus. É muito importante adorar o nome do Senhor. Eu gostaria que hoje, para a gente iniciar essa palavra, que você pudesse abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 e versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 e versículo 26. Você vai conseguir achar 1 Coríntios, irmão? Você começa assim, de Gênesis até Apocalipse, ela está aí. Você vai conseguir, nós estamos aqui intercedendo por você. Isso. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 e versículo 26. Todos acharam? Amém? Então vamos acompanhar a leitura que diz assim:
todo atleta, em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, na incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Amém? Meta. Você precisa ter meta. Amém? O ser humano precisa ter um ponto aonde gostaria de chegar. Nós não podemos, como diz a palavra, ser pessoas que desferem golpes no ar. Ser uma pessoa instável. Ser uma pessoa que não sabe o que quer da vida. Ser uma pessoa que não sabe aonde chegar. Ser uma pessoa que hoje ele está caminhando aqui para a direita e de repente ele muda para a esquerda. E de repente ele para no meio. Ele não pode ser uma pessoa sem direção. O ser humano precisa ter uma meta. E precisa ser dirigido até a meta que um dia estabeleceu no seu coração. Amém, querido? Essa meta, ela precisa ser cumprida com visão. E essa visão precisa ser pré-estabelecida com fé. Amém? E eu estava conversando numa visita numa casa, hoje que eu estive orando com uma família, eu disse que há anos atrás, eu não entendia muito o que ia ter uma visão com fé. E Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala da fé. Que ela é a certeza daquilo que não se vê. E eu não imaginava que com 20 anos de idade, eu já tinha uma visão de fé. Porque com 20 anos de idade, quando eu ia nos grupos da igreja, e quando começamos o trabalho ali no Pioneiro, estou dizendo da parte espiritual minha, eu sempre tinha visões de fé que vinham na minha mente, e eu entrava, parece que num transe com aquela visão de fé. Eu via, aquilo era tão real. Sabe o que eu via? Eu via eu levantando de manhã cedo, com uma pastinha na mão, e fazendo a obra. Aquilo era forte no meu coração. Eu via. Eu disse para essa família que eu nunca contei isso para ninguém, mas eu via. Aí eu via assim, muitas pessoas, eu falando para aquelas pessoas do amor de Deus. Humanamente falando, eu não tinha condição nenhuma de fazer aquilo. Porque se a pessoa pedisse para mim abrir no livro de Mateus, eu acho que eu abria lá no começo, eu não sabia nem onde ficava. Eu falei, puxa, mas eu estou tendo essa visão de fé. E os anos foram se passando e essas visões foram sendo acopladas. Elas não ficou só ali, Rubinho. Outras visões foram sendo acopladas a essas visões. E aí eu já me via andando de avião, descendo em cidades. Eu via que era real. Essas visões. E um dia eu imaginei dentro de um quarto de hotel com um notebook. Eu falei, puxa vida, mas o que eu vou fazer dentro de um quarto do hotel com um notebook? Quando eu viajei para Belém, eu entrei no quarto de hotel, tirei meu notebook para preparar a palavra daqueles dias lá em Belém. E aí eu falei, eu já vi isso. Eu já vi isso há anos atrás. Eu já vi isso. E quando eu comecei a fazer aquelas viagens e ministrar o Evangelho, eu já vi isso. E quando eu deixei tudo para trabalhar só para o Senhor, e cheguei um dia, abri a igreja com a pastinha, uma pastinha preta, eu falei, eu também já vi isso. 13 anos se passou dessas visões, mas elas aconteceram. Amém, querido? As visões de fé que você estabelece na sua mente, um dia elas vão acontecer. Elas vão chegar. Vai ser real na sua vida. Amém, querido? Um dia talvez você vê materialmente sendo próspero,
chegando, de certa forma, alcançar objetivos nessa área, e você se vê naquela condição, e você sonha com aquilo, mesmo que humanamente, aquilo é impossível. Mas se você nunca deixar de ter uma visão e uma meta, um dia, aquilo vai acontecer e você vai dizer assim: eu já vi isso. Amém? Você precisa visualizar, querido. Você precisa realmente estabelecer essas visões e não permitir que as circunstâncias da vida venham roubar de você essas visões. Venha fazer com que essas visões saiam da sua mente, saiam do seu coração, porque às vezes deu errado algumas coisas na sua vida. Não, deu muitas coisas erradas na minha vida, viu, querido? Não foram poucas não, foram muitas. Em muitas áreas. Mas essa foi uma visão que nunca se apagou na minha mente. E ela crescia. Eu quero dizer para você essa noite que o Espírito Santo manda dizer que quando a visão que você gera no teu coração está compatível com a vontade de Deus, pode acontecer o que aconteça, ela vai continuar crescendo dia após dia na sua vida. Quando essa visão que está estabelecida no seu coração estiver no plano de Deus, ela permanecerá e acontecerá, porque está compatível à vontade do Pai. Amém, querido? Preste atenção nisso nessa noite. Talvez você chegou aqui hoje sem meio direção da vida. Talvez você tenha estabelecido metas e visões que não são a vontade dele. E quando não é da vontade, você fica dando soco no ar. Você fica esmurrando o ar, sem finalidade, e gerando em você uma coisa que Deus não quer para você. Eu tinha, além dessa visão, de todas as vezes que eu ia na igreja, no grupo caseiro, de todas as vezes que nós fazíamos o culto, lembra, maninha? Na lavanderia do Pioneiro, arrumando as cadeiras, sábado, eu junto com o pastor Robson fazendo visitas por várias fazendas. E às vezes naquele domingo não via ninguém. Mas eu continuava vendo, e ela crescia. Um dia vai ter gente aqui. Um dia vai ter pessoas aqui. Não vamos parar. Talvez hoje Deus permitiu porque era só para nós. Eu, Marcilene e Robson e Cris. E ali a gente ministrava para a gente mesmo. Mas um dia, veio 2 pessoas. Puxa, 2. Depois veio mais. E nunca mais parou de ter pessoas. E dali da lavanderia de casa, nós fomos para a varanda da casa da Cristina. E da varanda da casa para a Cristina, Deus colocou no coração do pastor Gil Dias Negrão um templo. E começou a se construir um templo na beira de uma rodovia. Na estrada. Numa BR. Na inauguração daquele dia, muita gente foi lá. E ali se tornou um lugar onde as pessoas passam a conhecer aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Muita salvação passou por aquele lugar. E anos